Um momento especial com grande, grande alegria. Ele já esteve com a gente, acho que é a quarta vez nesses últimos tempos, que a gente recebe Tiago Ávila, que voltou para casa. Ontem voltou para Brasília, estava em São Paulo, depois do sequestro, das torturas que sofreu lá em Israel, por conta da heróica e vitoriosa jornada da Flotilha da Liberdade. Não chegaram em Gaza, mas o mundo inteiro, né, se mobilizou, se sensibilizou, e o ódio, a raiva contra o nazi-sionismo não para de crescer. Tiago, bem-vindo de volta para casa. Bom dia, Mauro. Bom dia a todo mundo do Manhã Brasil, do Farol Brasil. Um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pela força, gente. Legal. Tá em casa, né? Finalmente. É bom. É bom. Tiago, queria saber de você o seguinte: várias coisas. A primeira é: esta não foi a primeira tentativa da flotilha, houve uma anterior, não foi? Que você participou também. Mauro, a flotilha existe há 17 anos porque o cerco ilegal de Israel sobre Gaza existe há 18 anos, fruto de um processo de tomada militar do território como um todo em 1967, de 8 décadas de genocídio e limpeza étnica contra o povo palestino. A flotilha começou a se organizar logo no primeiro ano desse cerco. O cerco ele se fecha em Gaza em 2007. Em 2008, ali, menos de um ano depois do cerco ter se colocado, começam os primeiros barcos a tentar chegar, e as 5 primeiras embarcações chegaram em Gaza. Depois disso, Israel começou a deter todas as demais, e há 17 anos a gente não consegue que nenhum barco da Flotilha da Liberdade chegue em Gaza. A última missão que tinha conseguido chegar perto de Gaza tinha sido em 2018, com os barcos Freedom e Alauda. Depois disso, a gente tinha passado 7 anos sem conseguir chegar sequer perto de Gaza. Teve a pandemia e todos esses processos e uma série de outras dificuldades, mas sobretudo os ataques de Israel. E aí, desde que Israel escalou o genocídio contra o povo palestino, a gente nunca disse que começou em outubro de 2023, escalou, né? A gente vinha tentando fazer missões emergenciais, então a gente tentou em abril de 2024 com 3 grandes barcos saindo de Istambul. Você acompanhou esse processo, a gente foi detido pela guerra burocrática que Israel empreende, pressionando os países que cedem as bandeiras, agências seguradoras, países dos portos, guarda costeira e tudo mais. A gente foi derrotado ali. 1.000 pessoas de mais de 30 países, com 3 grandes barcos, 5.500 toneladas de alimentos e medicamentos, ficamos no porto, sem conseguir sair. Não paramos. Em maio, no mês seguinte, já saiu um pequeno barquinho chamado Handala, saiu ali da Noruega, foi passando de país em país, circundando a Europa, entrou no mar Mediterrâneo. Quando eu já estava dentro desse barco também, para a gente se preparar para ir para a última perna, que a gente chama, rumo a Gaza, o barco teve uma falha catastrófica no motor, quando a gente estava ali próximo de Malta. E aí tivemos Você que fechar estava nesse barco? Eu estava no barco, no Handala. Só que a gente ainda não estava nessa última trecho para Gaza. E aí, antes disso, a gente teve que deixar esse barco em Augusta, na Sicília, e para ser consertado. Infelizmente, a gente depende. Os nossos barcos são velhos. Eles dizem que a gente é financiado por não sei quem, mas nossos barcos são todos velhos. É sempre uma precariedade muito grande a missão que a gente faz. E aí, a gente não parou ainda assim. Continuamos trabalhando, tentando lançar uma missão. E aí, quando chegou agora em maio desse ano, um outro barco chamado Conscience, onde caberiam 164 pessoas. Consciência, tá? O barco da consciência. Só que dessa vez, Mauro, a gente já tinha sido derrotado tantas vezes que a gente falou, cara, a gente não vai sair numa missão pública ainda, vamos sair numa missão confidencial. Então a gente começou a mobilizar todo mundo confidencialmente, recrutar as pessoas no mundo inteiro de forma confidencial. E aí a gente mobilizou, tomou a decisão de mandar todo mundo para Malta, onde a gente ia treinar os nossos participantes, treinar em ação direta não violenta, preparar para aquela ação, e o barco ia ficar em outro país. E o barco estava da Tunísia. Só que o problema é que Israel descobriu. E aí começou a tentar impedir que o barco saísse da Tunísia. A gente conseguiu que o barco saísse da Tunísia só com 18 pessoas. E nós estávamos em Malta treinando as outras pessoas. Aí já estava a Greta, já estava um ator de Hollywood, o Jacob Berger, tinha jornalistas, médicos, gente de tudo quanto é lugar, de todas as caminhadas de vida, de mais de 23 países naquele momento. Quando a gente conseguiu chegar ali, ainda em águas internacionais, a gente não podia entrar em Malta. Se entrasse em Malta, a gente sabia que as autoridades portuárias de Malta, pressionadas por Israel, não iam deixar a gente sair. Então a gente deixou o barco em águas internacionais, ali a 14 milhas náuticas, e a gente arrumou pequenos barcos para ir ao encontro do nosso barco. A imigração tentou impedir, cara, o comandante das Forças Armadas de Malta me ligava, me ameaçava me prender e tudo mais, e a gente teimando, e a gente ia. Quando faltava 5 horas para a gente subir nos pequenos barcos que iam levar a gente para o barco Conscience, e aí quando levasse para o barco a gente ia publicizar a ação, Israel bombardeou o barco.
levou 2 drones israelenses com uma aeronave Hércules 630, bombardeou Conscience, por um milagre não morreu ninguém, e aí impediu uma Eu missão. lembro. Todo aquele A gente processo, descobriu. dias e dias, a gente tentando resgatar a nossa tripulação que estava dentro daquele barco, impedidas de entrar em Malta, impedidas de sair com o barco. Então, foi um processo muito tenso. E isso foi um mês antes da gente conseguir sair com o barco Medellín, porque quando bombardearam Conscience, a gente não tinha mais barcos grandes. Tudo que a gente tinha era um pequeno barco. Esse barco Medellín, a gente providenciou esse barco em segredo também, para não contar para ninguém, para que ele pudesse se juntar a uma missão nossa da Flotilha da Liberdade. Ele ficou na Croácia por quase um ano sendo preparado, o motor, a vela e tudo mais. E aí, quando a gente tentou levar ele para se juntar ao Conscience, tanto o Conscience estava nesse processo da luta para sair da Tunísia contra Israel e tentar chegar em Malta, mas o barquinho Medellín estava vindo e pegou fogo, cara, o motor dele, porque é um barco velho. E aí, quando pegou fogo no motor, ele ficou na Itália. E aí a gente falou, cara, tudo que a gente tem é esse barco. E aí, será que a gente vai? Então a gente tomou a decisão de ir. Só que é muito diferente. Uma missão como a que a gente tinha em abril do ano passado, 1.000 pessoas de mais de 30 países. Dessa vez a gente ia com 12. 12 num 12. pequeno barco de 18 metros. Então o risco era imenso, Mauro. E aí a gente tomou a decisão de ir desde que a gente conseguisse fazer uma missão de grandes proporções. E aí a eurodeputada Arima Hassan falou, eu vou com vocês. A Greta falou de novo, eu quero ir com vocês novamente. Então a gente falou, então vamos. Então, vamos juntar toda a força que a gente puder, vamos fazer. Aí não adianta mais tentar ser confidencial, porque a gente nunca é confidencial para o Mossad. Vamos ser para o mundo inteiro e fazer um grande lançamento. E a gente fez isso. Então, eu fui correndo para a Itália alguns dias, semanas antes, para preparar, articular com as organizações políticas, com partidos, com os movimentos, encontrar um porto onde a gente pudesse colocar o nosso barco. Só que todos os portos recusavam a gente. Os portos comerciais, elitistas, falavam, não queremos nada a ver com vocês. Os portos públicos falavam, a polícia não permite que vocês venham aqui. Então a gente já estava quase desistindo, falando, caraca, a gente não tem um porto seguro aqui nessa parte no norte do Mediterrâneo. E aí, um irmão que eu estava hospedado na casa dele, lá do grupo de apoio do militante da Itália, falou, Tiago, tem uma comunidade de pescador chamada San Giovanni delle Cucci, ali em Catânia, que eu acho que o barco não cabe ali não, mas a gente podia fazer uma visita. Eu falei, por favor, me leva lá. Quando ele levou lá, era o lugar perfeito, cara, pra gente lançar, onde podia ter o trabalho de base com a comunidade de pescadores, um movimento social bonito também, de resistência territorial. E aí a gente decidiu fazer lá, lançamos um evento de 3 dias, chamando parlamentares do mundo inteiro, figuras públicas, artistas, jornalistas, médicos de Gaza. Foi uma coisa linda, cara, o lançamento. E a gente conseguiu, enfim, fazer um evento de lançamento que foi tão forte que o governo da Itália não conseguiu fazer a pressão para impedir a nossa partida. O povo italiano de Catânia, da Sicília, ele é muito corajoso. Em outros momentos, quando eles agrediam missões de refugiados ali naquela região, o povo se rebelava e tomava controle do porto e tudo mais. Então, foi a pressão social que permitiu que depois de 7 anos ali, desde 2018, nenhuma missão chegava no caminho, foi que permitiu que a gente saísse. E que permitiu que depois de 17 anos, sem nenhuma missão conseguir chegar em Gaza, que a gente chegasse o mais perto possível. A gente foi quase lá, né, Mauro? Mas dessa vez ainda Foi. fomos... Tá aqui o Porto de Catânia, tá? E aqui tô diminuindo, dá para ver. Opa, deixa eu aumentar. Então tá aqui Catânia na esquerda e aí vocês atravessaram o Mediterrâneo ali, chegando bem perto de Gaza, de fato, né? Foi. Bem perto de Gaza. Seriam 7 dias de navegação, acabaram sendo 8, porque a gente se deparou com uma situação de um barco de povos em movimento, famílias refugiadas que fugiam da Líbia, da guerra, da fome. A gente Das registrou destruições que aqui, o Norte Global fez um promove, né? desvio, né? Que a gente foi acompanhando pelo mapa dinâmico que vocês montaram, e aí faz um triângulo ali, né? Ele volta e depois retoma o caminho, foi para atender esse grupo, né? Exatamente. E quando a gente chegou lá, foi uma situação tensa. A chamada Guarda Costeira da Líbia, que na verdade são milícias, estava tentando sequestrar as pessoas e 4 deles pularam no mar e vieram em direção ao nosso barco. A gente resgatou essas 4 pessoas e brigando pelo rádio com essa embarcação da Líbia, tentando impedir que eles fizessem essa deportação ilegal de mais de 30 pessoas. E no fim a gente não conseguiu, mas conseguiu resgatar esses 4, que depois foram levados pela Guarda Costeira grega, e a gente começou um processo de pedido de refúgio para essas 4 pessoas. 4 escaparam dessa violação terrível. Provavelmente as outras que voltaram para a Líbia ou foram presas, ou foram mortas, ou foram traficadas enquanto pessoas escravizadas. Infelizmente é o que acontece com a população migrante lá. Ok.
Tiago, deixa eu te perguntar. Bom, na missão anterior teve aquele ataque de drone, né? Que quase afundaram o barco que você estava, foi muito dramático. E nesta, antes da abordagem, teve também um ataque esquisito com uma tinta branca que ninguém sabe. Vocês têm ideia do que foi aquela tinta que jogaram sobre vocês? Disseram que podia ser agrotóxico. Vocês têm ideia do que foi aquilo que jogaram sobre vocês? É. Mauro, a gente tá, nosso time na Europa tá fazendo o exame com as roupas, tá investigando ali, fazendo um processo de apuração sobre o que são aqueles elementos. Tanto uma tinta branca quanto um pó preto. Os drones vinham e jogavam luz, ficavam fazendo muitos barulhos e tudo mais. E a gente via os quadcopters, aquele modelo de drone que eles, em Gaza, que eles acoplam explosivos para jogar nas casas, que eles acoplam alto-falantes para simular barulho de criança e atrair novas vítimas, que eles acoplam rifles de precisão com tecnologia de inteligência artificial, com smart shooting, que eles selecionam no monitor qual a área do corpo que eles querem atingir da pessoa, por exemplo, a cabeça, e clicam em disparar, só que o drone não dispara imediatamente, ele espera as condições perfeitas de vento e de deslocamento para dar um tiro certeiro. Então, esses quadcopters podem ter essas coisas. Quando a gente viu esses quadcopters, a gente sabia que poderia ser um ataque ou poderia ser uma interceptação. A gente sempre falava, Mauro, que uma missão da flotilha pode ter 4 macro cenários, que um é a gente ser derrotado no porto, como a gente foi tantas vezes, infelizmente, pela guerra burocrática de Israel. Depois, se a gente não é derrotado no porto, a gente navega, a gente tem 3 macro cenários. Ou ser interceptado, onde eles sequestram a gente e tomam o controle do barco, roubam o barco, os alimentos e levam a gente para Israel. Ou a gente pode ser atacado e assassinado, como há 15 anos atrás eles mataram 10 pessoas no barco Mavi Mármara, ou a gente pode chegar em Gaza e conseguir, de fato, criar o corredor humanitário dos povos e conseguir, de fato, romper o cerco ilegal que já dura 18 anos. Então, a partir do momento que a gente derrotou a guerra burocrática, a gente tinha esses outros 3 macro cenários. Quando os drones chegaram, a gente não sabia se era um ataque ou se era uma interceptação. Ou seja, se eles estavam indo lá para matar todo mundo ou se eles estavam indo lá para criar uma condição ou de guerra psicológica, terror psicológico que antecedia uma interceptação, ou se era de fato um drone para executar. Então a gente precisava treinar a nossa equipe não somente para uma interceptação. O histórico da flotilha é que a gente treina os nossos militantes em ação direta não violenta para que, quando cheguem os soldados para tomar o controle de um barco, se eles de fato interceptam a gente, para que a gente desescalhe a situação, para que a gente preserve a vida dos nossos militantes. Então, a gente treinava as pessoas para, mesmo no caso de maior agressão possível, permanecer não violento. E preservar os órgãos vitais, por exemplo, e proteger sua cabeça, e tentar, naquele momento, uns cuidar dos outros nos grupos de afinidade. Então, a gente tinha um protocolo exatamente quem sentava em qual lugar dentro do barco, onde ficava. Só que no caso de ataque é diferente. Você sempre falava para os nossos militantes, olha, se eles quiserem, eles matam todos nós aqui. Não tem vitória militar de 12 pessoas não violentas numa missão humanitária contra a 4ª maior potência militar do mundo. Então, o que a gente dizia era, se eles quiserem assassinar todo mundo, eles conseguem. Mas se a gente puder, a gente vai fazer todos os mecanismos possíveis para preservar a vida das pessoas, a integridade física delas e a liberdade. Essa era a minha tarefa enquanto coordenador dessa missão. E aí, quando a gente chegou lá com aqueles drones, a gente falava para as pessoas, olha, toma cobertura, se abaixa, porque eles podem atirar. Aí começaram a jogar essa tinta, e o pó preto, e as outras coisas. Só que depois vieram as lanchas, e quando vieram as lanchas a gente entendeu que era uma interceptação. Então todo mundo mudou para a posição de interceptação, onde, por exemplo, eu ficava na quina, onde seria o primeiro contato com os soldados. Como eu era o negociador, eu tinha que ser essa primeira pessoa ali que tinha o contato. A gente colocou os nossos camaradas, por exemplo, para que uma pessoa com a câmera ficasse o mais distante possível, para a filmagem durar o máximo possível antes deles tomarem. Outros irmãos estavam em outro lugar. A eurodeputada Leima Hassan, que era muito ameaçada por Israel, ela estava no único lugar que tinha uma cobertura de madeira atrás da cabeça, para proteger que um drone identificasse a cabeça dela e atirasse, por exemplo. Então a gente pensou minuciosamente cada detalhe daquela ação. Quando aconteceu, as pessoas agiram muito bem, tiveram calma, tiveram muita coragem, e eles vieram, tomaram o controle do barco, nos sequestraram, nos levaram para a prisão, e aí todo o resto que aconteceu. Pergunta: o protocolo que vocês tinham treinado foi cumprido por todo mundo? Foi cumprido por todo mundo. A gente tem regras na flotilha, ninguém participa se não concorda com a tática não violenta. Então, se a pessoa disser para mim, Mauro, quando a gente está recrutando as pessoas para ir para a missão, se ela falar, eu pergunto diretamente, se um soldado israelense te agredir, ou te colocar numa posição vexatória, te humilhar de alguma forma, você vai reagir? Se a pessoa hesitar,
e falar que, sabendo que a nossa orientação é permanecer não violenta e não reagir, se ela hesitar nisso, a gente já não chama ela para missão. Tá. Infelizmente, esse é o tipo de missão que a pessoa tem que ter nervo de aço para segurar uma violência terrível, porque qualquer pessoa que faça qualquer coisa contra esses assassinos, Israel vai inverter isso para dizer que eles sim foram Claro. atacados e por isso eles executaram todo mundo. Então, uma pessoa que age errado, ela coloca a vida de todos os demais em risco ali. E Perfeito. principalmente nós, enquanto coordenadores, porque a gente que precisa intervir. Se tiver alguém sendo gravemente ferido, ou se tiver alguém sendo executado, eu quem precisava agir ali. Então, treinar aquelas pessoas era aumentar a minha chance de voltar para casa também. Não só de todos da missão, mas a minha Sim. própria também. E todo mundo agiu bem. Se você vê o vídeo, tem uma hora que as pessoas estavam nas posições erradas. Então, peço para as pessoas voltarem para suas posições, porque a gente tem um motivo de cada pessoa estar em cada lugar. Mas depois disso, todo mundo ficou bem, todo mundo ficava com a mão para cima, exceto eu, que estava me comunicando com eles ali, que estavam chegando no barco. Todo mundo manteve a dignidade, todo mundo se manteve unido, cuidando uns dos outros. Eu fiquei muito orgulhoso da equipe que a gente montou para Legal. essa missão. Que bom. Deixa eu fazer um parênteses aqui na conversa com o Thiago. Quando a gente acabar a conversa com o Thiago, não vou interromper a conversa para isso, antes de entrar o Ali, eu vou esclarecer aquela história das perguntas não feitas de fato. É verdade que tanto o Jones, quanto o Chavoso, quanto o Galo, quanto o povo da rua também, moradores de rua, fizeram perguntas para o Lula que seriam feitas no podcast com o Mano Brown e não foram feitas. Então, antes do Ali entrar, eu inclusive vou ler a pergunta que o Jones mandou e que não foi feita para o Lula, tá? Registros aqui do pessoal da turma que vai lendo, muitas, eu já coloquei alguns aqui ao longo da sua conversa. A Silvana Danley, membra por 3 meses, ela que é uma camarada muito querida e diplomata aposentada, muito ativa. Obrigado pela tua presença aqui. Laline Casares, grande camarada e amigo Tiago Ávila, um gigante guerreiro da luz. Legal. Obrigado, querido. A Caroline Ribeiro Prado Bastos, caro Tiago Ávila, minha admiração por você cresce dia a dia. Eu mandarei a esperança de que algum dia você seja o governador do nosso Distrito Federal. Luz seja você, amado camarada. Tá aí. Obrigado, Carolina. Obrigado pelo apoio significativo para o canal Farol Brasil. Muito importante esse apoio à Muito, comunicação não, livre. fundamental, né? Ela tem sido muito generosa, de fato, a Carolina aqui nas contribuições dela de Superchat. O Flávio pergunta: a qual organização você pertence? Mauro, eu me desfiliei do PSOL depois de uma relação de 20 anos numa área próxima, 16 anos filiado, eu me desfiliei do PSOL há uns 3 meses. E eu comuniquei publicamente, mas sinceramente eu mal cumpri os procedimentos burocráticos, então se bobear ainda está lá meu nome, mas eu estou no processo de desfiliação. E a gente construiu uma organização política chamada Movimento Bem Viver, para cidade, campo, floresta, mas sobretudo a minha militância hoje se dá no cenário internacionalista. Eu acredito numa esquerda radical cada vez mais unida, e a gente precisa ter mais generosidade entre nós, gente, precisamos militar junto. Tem militantes revolucionários em todas as organizações políticas da esquerda radical do Brasil, e até organizações da esquerda moderada também tem. Então é muito importante que a gente tenha a capacidade de atuar mais conjuntamente. Eu vivi, tenho 38 anos, gente. 20 anos desses 38 eu milito no Brasil. E eu sei o impacto que tem uma esquerda tão fragmentada, muitas vezes muito predatória, e eu sei a importância que tem, a potência que a gente adquire quando a gente consegue se unir mais, atuar mais conjuntamente. Então, eu estou bastante cansado da fragmentação, da competitividade, estou muito disposto a construir um processo de esquerda radical mais amplo, junto com todo mundo. Legal. Então, vocês não vão ver de mim nenhum tipo de patriotismo partidário, nem partido eu estou nesse momento, e gostaria de estar construindo com todo mundo que quer construir uma revolução. Bom, mas você integra a organização Flotilha da Liberdade, né? Hoje o chapéu que eu mais uso é o chapéu da Flotilha da Liberdade, das Brigadas da Verdade e da Paz, são construções internacionalistas. Também construo a Caravana Internacionalista de Solidariedade com Cuba. Enfim, a gente tem um monte de chapéu, né, Mauro? Mas nenhum desses chapéus é para competir com ninguém, é para disputar com ninguém. Sim. A gente quer enfrentar o sistema capitalista. Tiago, o Perfect Kiss pergunta assim: e o barco? O Madeleine, ou Madeleine, em inglês, Madeleine, em francês, Madalena, em português, e aí até você podia contar a história do porquê o nome
Madeleine ou Madalena, que tem uma história muito bonita do nome do barco. E o Perfect Kiss pergunta: o barco foi roubado por Israel ou vocês pegaram de volta ou tem chance de pegar de volta? Obrigado, Mauro, por trazer esse tema. Obrigado também, Perfect Kiss, por trazer isso. O barco tinha esse nome, Madeleine, por uma homenagem à única mulher pescadora de Gaza. Gaza sofre com esse bloqueio há 18 anos, mas ocupação militar desde 67, genocídio e limpeza étnica, como todo o povo palestino, há 8 décadas. Só que o cerco ele é especificamente cruel com pescadores. Eles não permitem que os pescadores cheguem onde estão os peixes, por exemplo. E na época onde tem um período de concentração maior de peixes, Israel restringe mais ainda onde eles permitiriam que os pescadores chegassem. Estou falando isso antes de outubro de 2023, tá, gente? Depois disso é destruição, bombardeio, assassinato de todos os pescadores, destruição do porto de Gaza e tudo mais. E Madeleine era essa mulher pescadora, e ainda é essa mulher pescadora, ela está viva em Gaza. E ela participou de um projeto que a gente chamava Arca de Gaza, que era a ideia de construir um barco. A flotilha vinha sofrendo tantos ataques para tentar chegar em Gaza. Teve um ano que o projeto foi diferente, que a gente tentou construir um barco em Gaza e sair de Gaza com um barco. E esse barco foi bombardeado por Israel, foi destruído também e tudo, mas a Madeleine foi uma pessoa importante também nessa construção. E o barco Madeleine, em homenagem a ela, ele foi roubado por Israel. Foi em um crime de guerra em águas internacionais, que estava indo ao território marítimo palestino, e numa missão humanitária que era protegida pela Corte Internacional de Justiça. Pelo processo que a África do Sul abriu contra Israel, Mauro, pelo crime de genocídio, acusando Israel do crime de genocídio, a decisão liminar da Corte Internacional de Justiça é que Israel estava proibido de impedir qualquer tipo de ajuda humanitária a entrar em Gaza. E não só ele proibiu, então descumpriu a decisão da maior instância judiciária do mundo, ligada à ONU, que é a Corte Internacional de Justiça, como ele interceptou um barco em águas internacionais e que não ia para Israel, ia para território marítimo palestino. Então, roubaram o nosso barco, roubaram toda a ajuda humanitária que estava lá, alimentos, medicamentos, muletas, filtros de água, próteses para crianças amputadas, roubaram tudo isso. E como todas as missões da flotilha que eles já roubaram, muitas vezes, eles sempre dizem, a gente vai entregar para o povo palestino em Gaza. Nunca entregaram, eu tenho certeza que não entregarão, e mesmo se eles entregassem, a gente seria pura jogada de marketing, porque eles estão executando o genocídio propositalmente, usando a fome e a sede como arma de guerra. Então, o Madeleine foi roubado, a gente ainda vai tentar recuperar esse barco, mas a gente sabe que a chance é muito remota, e a gente está providenciando os próximos barcos para as próximas missões. A flotilha não para. Enquanto existir esse cerco, enquanto a Palestina não for livre, nós vamos seguir enquanto aliados. Solidariedade a esse povo. Sim. Essa é uma questão, eu tenho a impressão que foi a Rima Hassan que eu ouvi falando que já vai sair já vai ser preparado um novo barco, é isso? O barco Handala, que quebrou o motor em agosto do ano passado, quando a gente estava tentando chegar, ele é um barco pequeno também. É um pouquinho maior do que o Madeleine, 1 metro maior do que o Madeleine, mas tem mais camas que o Madeleine. O Madeleine tinha 10 camas, então eu e Yasmin, a gente como coordenadores, a gente não tinha cama, a gente dormia em qualquer canto no barco. Agora, o Handala, ele cabe em 18 pessoas nesse barco. E ele está já agora com o motor resolvido, já está com o problema da bandeira resolvido, já está com basicamente tudo que a gente precisa para navegar. Só que a gente quer que cada missão da flotilha seja pelo menos um pouco maior que a anterior, para que Israel compreenda que eles não vão parar a gente com a violência, que toda vez que eles nos atacarem e nos impedirem, o que vai acontecer é que a missão seguinte vai ser maior do que a anterior. E nesse momento, a gente tem mais de 15 mil pessoas que preencheram um formulário dizendo que querem fazer parte de uma próxima missão da flotilha. Então, a gente tem muito mais gente do que a gente tem capacidade de barcos. Mauro, eu tô ouvindo há uma semana, desde que eu voltei a ter acesso ao mundo, saí da prisão e da solitária, eu tô ouvindo Israel dizendo que nós somos terroristas do Hamas, que a gente carrega armas e que a gente é financiado por tal e tal e tal governo. E a realidade do que a gente é um grupo de base comunitária em diversos países que fazem pequenos eventos tentando arrecadar recursos para comprar pequenos e velhos barcos para conseguir fazer missões como essa. Então, quem dera o mundo tivesse financiando grandes flotilhas para romper o cerco de Gaza. Essa não é a realidade. A gente está tentando arrumar um segundo barco, porque a gente tem mais de 15 mil pessoas que gostariam e teriam coragem de ir com a gente não tem a estrutura. Então, nós vamos continuar tentando, sim, vamos sair em breve. Ontem a gente teve uma reunião da nossa coordenação internacional, onde a gente traçou esse cronograma do que a gente pretende fazer. Vai ser comunicado publicamente também. Ainda não chegou essa data de comunicar publicamente, mas em breve nós sairemos de volta.
Pergunta do DNCN, e aí já junto outra pergunta aqui, que é assim, né? Pergunta para o @Jones Manuel, é para o programa aqui. Como nós, pessoas comuns, podemos apoiar a Flotilha da Liberdade? Então, acho que isso é uma pergunta que você tem ouvido bastante, né? Como é que se pode apoiar, em primeiro lugar? E segundo, onde é que a pessoa pode se inscrever se quiser fazer parte da Flotilha da Liberdade? Boa, Mauro. Ajuda e participação efetiva nas missões. Muito obrigado por trazer isso. Denis, muito obrigado também. A flotilha, ela funciona a partir disso. A gente tem as campanhas em cada país, e aqui no Brasil a gente tem uma página, Freedom Flotilla BR, que as pessoas podem se inscrever, levar a mensagem adiante, isso é muito importante. As pessoas podem doar lá, tem um Pix que as pessoas podem doar para que a gente possa levar gente, possa arrumar barcos, possa fazer todo tipo de uma missão complexa como essa necessita, né? Todas as necessidades que a gente tem. E a gente tem um formulário. Eu vou publicar esse formulário porque nesse turbilhão de coisa que foram essas 2, 3 semanas, o formulário meio que sumiu das redes, mas eu vou publicar de novo na minha página, Thiago Ávila Brasil, e quem quiser fazer parte da flotilha vai poder preencher esse formulário, e a gente vai estar considerando essas pessoas para missões também, mas sobretudo para mobilização. Mauro, a melhor forma de apoiar a flotilha é fazer a mesma coisa que a flotilha faz com outras táticas, porque a flotilha só existe em solidariedade ao povo palestino. A gente não faz isso por motivo próprio. Sinceramente, governos deveriam estar fazendo o que a gente está fazendo. A gente trata a flotilha não como uma coisa mais importante do que as outras ações. Então, quem está indo nas manifestações, quem está na sua organização política, falando de Palestina, fazendo formação política, mobilizando, quem está na comunicação livre, como você, Mauro, como todas as pessoas da imprensa independente revolucionária, que está levando a verdade, tudo isso é o mesmo propósito, gente. A gente só está usando táticas diferentes. A galera que é super corajosa, que está indo lá com o seu corpo parar as fábricas de armas lá no norte global, as pessoas que estão promovendo boicotes, desinvestimentos, sanções, todo mundo, gente, que está conversando com o vizinho, que está no local de trabalho, que está na sua comunidade, conversando sobre isso e levando consciência, o propósito é o mesmo, são só táticas diferentes. Barcos tem esse problema, vai caber uma quantidade limitada de pessoas, mas a ação em solidariedade ao povo palestino pode ser feita de qualquer lugar, e é muito importante que a gente faça de todos os lugares que a gente tiver. Vou ler mais algumas mensagens aqui, tenho questões para você ainda também. Sumaia. Ouvindo o relato do Thiago, fico me perguntando como seguimos com nossas rotinas diárias de trabalho, supermercado, academia. Sem palavras, Thiago, a admiração imensa da Sumaia, está sempre aqui com a gente, grande companheira. O Gabriel Novaes dos Anjos. Mauro, pergunte ao Thiago o que ele acha do Ghassan Kanafani. Ghassan Kanafani foi um escritor, ativista político, foi um dos fundadores da Frente Popular para a Libertação da Palestina, de orientação marxista-leninista, em 72, assassinado pelo Mossad. Bom, obrigado, Mauro, por trazer isso. Obrigado, Gabriel, também por trazer esse tema. Ghassan Kanafani é uma das grandes referências. Eu sou marxista, revolucionário, e acredito que o caminho não só para lá, mas para todos os países do mundo é a gente fazer a revolução, acabar com a exploração, todas as opressões e a destruição da natureza. Ghassan Kanafani trazia isso com muita coragem dentro da sua construção política, da sua construção intelectual, enquanto intelectual orgânico do movimento de libertação da Palestina. Ele tem um livro sensacional sobre a Revolução Palestina de 1936 a 1939. E é uma referência, sem dúvida. Eu sugiro que as pessoas conheçam, para entender que vai muito além dessa dualidade que as pessoas falam, de ou um Estado sionista que vai tomar conta de tudo junto com o imperialismo, ou um Estado teocrático, fundamentalista religioso. O povo palestino é muito diverso, inclusive de forma na resistência armada. Tem sim o Hamas, a partir das Brigadas Al-Qassam, tem a Jihad Islâmica, mas tem também a Frente Popular de Libertação da Palestina resistindo de forma armada contra Israel. Tem a Frente Democrática de Libertação da Palestina, que em outro momento adotava outra tática, mas nesse momento também adota a resistência armada. Tem o Comando Geral, tem diversas organizações resistindo à ocupação, porque elas são diferentes. O programa político de uma organização fundamentalista religiosa vai ser, obviamente, diferente do programa de uma organização marxista revolucionária, mas estão unidas nesse momento contra a ocupação e contra o genocídio. Então, é muito importante que a gente se referencie, sim, nos nossos. Ghassan Kanafani é dos nossos, é revolucionário, assim como todos os demais revolucionários da história das revoluções. Mas a gente compreenda que isso é parte de um processo mais amplo, que não é feito somente por marxistas, e que tende a cada vez mais trazer unidade. A gente tem visto essas organizações se aproximando mais, inclusive, na compreensão do que é o sistema capitalista. Pô, Mauro, uma das coisas que eu mais ouvi nesse período de 2 anos foram as pessoas dizendo:
Pô, comecei a apoiar a Palestina porque estava vendo crianças sendo massacradas, estava vendo aquelas Uhum. bombas. Mas eu comecei a me perguntar sobre o sistema capitalista, sobre o meu modo de Uhum. consumir, sobre essa Sim. veneração que eu sempre tive com os Estados Unidos. Porque no fim das contas é isso, né? É o sistema, que o mesmo Uhum. sistema que Sim. explora, oprime e destrói a natureza lá, também faz aqui, também faz em todos os lugares do mundo, né? E ao mesmo tempo, né, Tiago, a gente tem esse processo, então, dessa convergência das forças marxistas, né, da esquerda radical, mas também iniciamos um processo de admirar os outros, diferente de nós. Então, por exemplo, hoje eu olho para Ali Khamenei, que é um líder muçulmano radical, pode se chamar até fundamentalista. Eu tenho grande admiração por esse homem atualmente, Tiago, porque ele é hoje um dos principais líderes mundiais na luta contra o imperialismo estadunidense contra o nazi-sionismo, né? Então também tem essa pluralidade, não é uma pluralidade dentro da esquerda, não, é uma pluralidade que se estende, né, muito amplamente, né? É muito importante que a gente compreenda isso, assim, que nesse momento da história da humanidade existe o sistema imperial, capitalista na sua etapa imperialista e o sionismo como um instrumento ali também de execução desse projeto imperialista, e nós temos o mundo inteiro, principalmente o sul global, tentando enfrentar isso. E essas pessoas são definitivamente grandes aliados desse projeto. A gente pode ter todas as diferenças. A gente tem diferenças com todos os países que estão, nesse momento, por exemplo, compondo os BRICS. Formalmente, principalmente as grandes lideranças dos BRICS. Só que esses países estão buscando soberania, estão buscando dignidade, estão Uhum, buscando não estar sob as mãos do pior, mais destrutivo e mais perigoso império que a humanidade já inventou, que é o imperialismo estadunidense. Então, uhum. nas diferenças, a gente vai encontrando também algumas convergências. A luta anti-imperialista, sem dúvida, é a maior convergência que a gente tem. Sim. Fabi Martins, ela diz assim: Tiago, bom te ver. Como é ser chamado de oportunista pela própria esquerda? Setores minoritários da esquerda. Não foi a primeira vez, né? Um forte abraço, camarada. Obrigado, Fabi, por trazer esse tema. Obrigado, Mauro, por botar essa pergunta aqui. É muito importante que a gente diga, gente, a gente vive na esquerda uma realidade de fragmentação, de competição muito grande. Eu estou bem disposto ao longo da minha vida a não dedicar mais energia a isso, porque eu acredito que isso não é contraproducente. Eu quero militar pela positiva, construindo as nossas lutas, enfrentando nossos inimigos históricos e não entre nós. A gente sabe que em todos os processos que a gente viveu, a gente, principalmente a minha caminhada de militância de 20 anos, era muito pautada por isso. A gente usa a visibilidade que o Thiago tem, porque isso traz proteção para determinadas lutas que a gente está tocando, porque as comunidades, os territórios na cidade, no campo e na floresta pedem esse apoio para a visibilidade, mas a galera que está de fora sempre acha que, na verdade, eu quem fui lá para me promover ou algo assim, só que, na verdade, são as comunidades que impedem para a gente fazer isso. A missão de solidariedade ao povo palestino, usar um kefir, por exemplo, não foi uma escolha minha, não, foi um pedido dos Uhum. palestinos. Usar a minha página, usar as nossas construções enquanto visibilidade é um pedido dos povos, é uma demanda das próprias comunidades. Então, a gente vai ter figuras públicas, intelectuais orgânicos em todas as lutas da história das revoluções. O importante é que essas pessoas estejam a serviço dos processos coletivos. E sim, é muito importante que a gente use toda a visibilidade que a gente tem. Então, a gente fica numa situação que, para determinados setores da esquerda, muito competitivos, às vezes invejosos também, a gente nunca pode fazer nada, porque se a gente vai lá Sim. prestar apoio para uma comunidade, eles vão dizer que a gente está fazendo isso para aparecer. Se a gente não vai, eles vão falar, pô, a gente abandonou aquela luta e não usou a visibilidade que a gente Uhum. tinha. Se a gente tenta fazer uma coisa e não tem o resultado, falar, vocês são burros, vocês não têm estratégia, vocês estão fazendo as coisas que o mundo está ignorando vocês, olha como vocês são ridículos. Se a gente faz uma coisa e o mundo inteiro se movimenta, e fez só para aparecer. Então, para quem não está fazendo nada, Mauro, Dureza. nada vai agradar. Então, o que eu sugiro é que essas pessoas que estão falando isso, por favor, gente, se somem a nós. Eu vou tratar vocês com a maior generosidade possível. Eu prefiro que vocês saiam dessa postura mesquinha e venham construir algo efetivamente, gente. Eu vou abraçar vocês com o maior carinho. Chega aí, gente. Nós precisamos parar de brigar entre nós e construir, de fato, uma revolução. A competitividade, essa fragmentação, isso não beneficia a esquerda, não beneficia a revolução. Perfeito. Bem legal. Legal, Tiago. Ó, o André Vinhal diz o seguinte: Tiago é um dos brasileiros mais importantes do nosso tempo. Gaza e os palestinos vencerão o nazi-sionismo. Palestina livre do rio ao mar. Obrigado, André. O Obrigado pelo apoio também ao Farol Brasil. Muito importante vocês estarem fortalecendo aí a imprensa independente. Ministério Imaginário. Tiago, mais do que nunca precisamos de exemplos de coragem como o seu, de Glauber e Renato Freitas. Companheiro, que bom lhe ver inteiro. Seja bem-vindo.
Obrigado, irmão. Carolina Andrade, dizendo aqui, Tiago, passa uma energia de exercício pela paz dos povos oprimidos que nunca vai se esgotar. A força do Tiago me renova sempre. Obrigada, Tiago. A mensagem da Carolina. André Silva, bom dia, Tiago. Muita admiração. Vocês são luz na nossa luta. Sumaia, bilhete de identidade. Poema de Mahmoud Darwin. Escreve: sou árabe e o meu bilhete de identidade é os 50 mil. Tenho 8 filhos e o nono chegará no final do ano. Vai zangar-te. Tá aí, lindo. Madalena mandando muito obrigado. Tiago, então, deixa eu te perguntar. Como é que com 15 mil pessoas voluntárias para participar da flotilha, vocês escolheram as 12 do Madeleine? Como é que os 12 foram escolhidos? Foi uma escolha muito difícil. A gente precisava ter 2 representantes da coordenação internacional no barco e a escolha foi por mim e pela Yasmin, tanto pelo papel que a gente vinha cumprindo na organização desses processos das missões anteriores, mas também porque essa missão ela tinha um componente, Mauro, pelo alto nível de risco. A gente precisava de pessoas com capacidade física de intervenção num caso de ataque, por exemplo, que fossem preparadas para isso. Então, tem muitos anos que eu treino militantes em movimentos e organizações em ação direta não violenta, em forma de resistência, e isso era muito útil ter dentro do barco pessoas com essa capacidade. A Yasmin também, ela é uma turca, mas com cidadania alemã, que passa por muitas dificuldades, já foi presa trocentas vezes, agredida pela polícia, casa invadida e tantas outras coisas. Ela tem muita experiência em lidar com a repressão policial, ela fica muito calma nesses momentos, consegue agir corretamente. Impressionante ela, impressionante. Ela é todos, né? sensacional. Todos, Ela é né? sensacional. E aí, então, a coordenação foi escolhida para estar no barco por essas capacidades de intervenção, atributos e capacidade física também. Além disso, a gente convidou as figuras públicas para a missão, que era a eurodeputada Rima Hassan, por ter origem palestina, por ter tentado entrar na Palestina histórica, ter sido deportada por Israel. A gente entende que Israel não deve ter o direito, e o direito internacional também diz isso, de controlar o povo palestino na busca do seu direito de retorno. Então, para nós, ela ir de barco e poder desafiar aquela ordem que expulsou ela da sua própria terra, era algo muito bonito. E ela é extremamente corajosa, uma jovem também militante. Então, a Rima Hassan foi escolhida para fazer parte por essas características. A Greta, por ser essa militante sensacional que ela é, além da imensa visibilidade, ela está cada vez mais compreendendo a necessidade de ser antissistêmica. Enquanto ela falava só do desastre ambiental, enquanto o ser humano está causando destruição ambiental, a imprensa amava ela, né? Os setores ecocapitalistas amavam ela. Quando ela começou a conectar o sistema capitalista com o processo de espoliação e destruição da natureza, de forma sistêmica, não como acidente, ela começou a ser excluída da imprensa. Quando ela apoiou o povo palestino, aí sim, aí ignora a Greta, bota ela lá na geladeira, ninguém fala mais dela. Então, para nós era muito importante que essa jovem corajosa, experiente e extremamente disciplinada fosse parte da nossa missão. Ela foi muito bem... O aspecto da Greta, o Jones fez um programa bem bonito sobre a trajetória da Greta aqui, foi bem legal, porque até hoje tem segmentos, lamentavelmente, de esquerda que ficam atacando a Greta, como te atacam também. Ele fez um programa bem bonito, eu fiz também uma reportagem interessante sobre a Greta, sobre o quanto a Greta tinha a condição de ter sido comprada pelo imperialismo e se recusou, né? O quanto de oferta ela teve nesse tempo todo, né? A Greta era uma jovem, ainda é uma jovem, né? Mas era uma adolescente, hoje é uma mulher neurodivergente, né? Ela está no espectro autista, então, inclusive, isso pauta um pouco. A gente vê a Greta mais tímida, falando menos, mais recolhida, mas ela tem também um tipo muito original de abordagem, é muito, muito marcante realmente a presença dela. Assistam o programa do Jones sobre a Greta, ela é uma figuraça mesmo, assim, é uma referência, tornou-se uma referência mundial, e ela lembra sempre Dom Helder Câmara, né? Dom Helder Câmara dizia assim: enquanto eu alimentava os pobres, todos me elogiavam. Quando eu perguntei, mas por que eles são pobres, os poderosos começaram a me detestar, odiar e me censurar. É a Greta, né? É a história da Greta. Desculpa, te interrompi, estava falando de... E a Greta é essa militante, Mauro, da grata surpresa. Uma das coisas mais bonitas que eu escuto das pessoas sobre mim é a mesma coisa que eu penso sobre a Greta.
de que, conhecendo a Greta pessoalmente, eu entendi que a Greta é muito melhor do que o que a imprensa consegue trazer sobre ela, assim. Conhecendo aquela jovem extraordinária, aquela militante revolucionária, de fato, é uma sorte, assim, porque ela não consegue transparecer na imprensa o quanto ela é uma pessoa extraordinária e incrível. E aí a Greta foi por isso. E as demais pessoas foram por diversos outros motivos. Então, o Omar da Al Jazeera foi lá, porque a Al Jazeera é um veículo importante para levar a mensagem adiante. O Yanis, ele é de um pequeno veículo francês de esquerda, o Blast, mas ele é documentarista e a gente precisa também dessas filmagens de legado também, não só a live, não só o post rápido e tal, para a gente poder depois trazer mais substância para a nossa construção. O Baptiste é o médico, né, o médico francês, que ele que foi buscando, ele foi visitando de navio em navio de missões de resgate e salvamento de refugiados, oferecendo o serviço dele, falando, gente, eu sou médico, estou no meu verão, estou nas minhas férias, eu quero ajudar, me manda para uma missão aí para tentar diminuir as mortes no Mediterrâneo. E aí chegou, por coincidência, num barco aliado nosso, numa organização que é aliada nossa. Eles falaram, olha, a gente não tem aqui, a gente não vai navegar agora, mas a flotilha está precisando de um médico, porque o médico que ia cancelou. Então, tu pode ir? Ele falou, posso ir. 2 dias antes da gente viajar, Mauro. Ele simplesmente pegou o primeiro trem e foi lá encontrar a gente. Foi uma surpresa maravilhosa, o Baptiste. Além disso, a gente tinha o Shuaib, que era o turco, que é um militante também da flotilha, extremamente dedicado, uma das pessoas mais inteligentes que a gente conhece. Ele aprendeu a pilotar um drone em 2 horas, e não só aprendeu a pilotar o drone, mas impressionante. Ele fazia tudo, cara. Ele instalava tudo, ele mobilizava tudo, um gênio, gênio. E aí ele aprendeu a pilotar esse drone em 2 horas. Depois disso, a gente embarcou rumo a Gaza, e ele tinha que, não só depois que ele aprendeu a pilotar o drone, o básico, ele tinha que pilotar esse drone com um barco em movimento e ainda fazer todas as tarefas, pousar. Então era uma coisa impressionante, assim. E uma das pessoas mais inteligentes era aquele jovem que usava o chapeuzinho, que a galera ficou falando que parecia aquele do desenho japonês, do One Piece e tal. Uma pessoa incrível, maravilhosa. Além disso, nós tínhamos os 4 membros da tripulação, o capitão Marco, o capitão Reva também, o Pascal, o Sérgio, que era espanhol, que era o mecânico, engenheiro, e basicamente era essa composição que a gente tinha. Assim, Os 12. Dos 12. Foi assim que a gente compôs a nossa missão, assim, 12 pessoas, cada uma com um talento diferente, parecia muito saltimbancos, assim, junta um bico com 10 unhas, 4 patas, 30 dentes e mais dia, menos dia, a lei da selva vai mudar, sabe? Cada pessoa de um jeito. A missão, a dinâmica do barco, Mauro, às vezes as pessoas pensam que é uma parada monótona. Ao contrário, é super intenso. A gente tem todas as tarefas: limpar chão, limpar banheiro, cozinhar, limpar o deck, preparar as coisas, todas as tarefas de navegação. Além disso, a gente tem as tarefas de segurança, todo mundo se preparar. Todo dia a gente fazia, insistia nos treinamentos com as pessoas. Se a gente for atacado, o que a gente faz? Se a gente for interceptado, o que a gente faz? Quando os drones chegam, para onde a gente vai? Qual é o momento que a gente coloca o colete salva-vidas? Porque se o drone chegasse em cima do nosso barco, como há um mês atrás eles tinham bombardeado o barco, a gente tem 3 segundos. Do momento que um quadcopter solta o explosivo até o momento que ele explode, são 3 segundos. Então a gente cronometrava quantos segundos vocês levam para sair desse barco para ter maior chance de sair com vida. Então a gente preparava tudo isso, cara, a ponto que quando o drone chegava em cima da gente, a gente ia para a parte de fora do barco, pendurado na grade, para pular. E aí, para tentar salvar a vida das pessoas. Então a gente fazia tanto as tarefas cotidianas do barco, como as tarefas de segurança, ainda tinha as tarefas de mídia e de mobilização social. Então era uma dinâmica extremamente intensa. Nunca trabalhei tanto, assim, de mal dormia, mal comia. Impressionante, assim. Você sabe que tem um amigo meu, um especialista em gestão de crise de acidentes aéreos, e que ele tinha um ditado que ficou marcado para mim nessas situações de gestão de crise, defendendo exatamente o que vocês fizeram. Que ele dizia assim, Mauro, a gente só joga o que a gente treina. Né? E ele era um pensador obsessivo dessa necessidade de, numa gestão de crise, no caso dele era uma queda de avião, tá com tudo treinado para aquela situação. Então, treinar, retreinar, porque a gente vai jogar o jogo daquilo que a gente treinou, né? Então, isso. E chega uma hora, quando a situação é de emergência tão grande, Mauro, que não é só a consciência teórica, intelectual do que a gente deve fazer, assim, aí tem memória muscular, memória física, tem todo esse processo. Quando a adrenalina vem, a gente precisa que a pessoa esteja ensaiada de verdade em fazer o que tem que fazer, né? Sim, que nem trocar a marcha do carro, né? Tem que ser no piloto automático, praticamente. Exato. Qualquer que arte línguas marcial, você repetição, fala? repetição, repetição, né? Que línguas você fala, Thiago? Inglês e Eu português? falo português, inglês, espanhol e
compreendo 95% do italiano, mas falo muito mal italiano, italianhol, que o pessoal falava que eu falava. E, bom, sei pouquíssimas palavras do árabe, não sei nada de francês, que eram as línguas que as pessoas falavam lá. As pessoas falavam majoritariamente inglês e francês, porque 6 das 12 pessoas eram da França. Perfeito. Então, era basicamente isso. E você o Eu tempo cito inteiro pedia, música. gente, por favor, fala em inglês. A gente tinha esse acordo de que lá as pessoas se esforçavam para falar inglês, porque quando vem uma situação de emergência, a gente precisa que os comandos e que as orientações sejam compreendidas por todo mundo. Perfeito, perfeito. Vamos chegar agora no momento crucial da abordagem, sobretudo do sequestro. Mas antes, deixa eu ler aqui mais mensagens que o pessoal está mandando. O Conex Arts Psi. Atendi o seu chamado, seu Tiago, e divulguei tudo nas redes. Faço atendimento psicológico olha só, a adolescentes palestinos em Gaza quando eles conseguem ter sinal de internet. Quer estar na flotilha. O povo de Gaza precisa de atendimento psicológico. Que legal, bonito. Poxa, que massa saber disso. Chega mais. Muito bem-vindo para construir. E, gente, eu estou super feliz com a arrecadação que vocês estão dando também para o canal Farol Brasil, para o programa Amanhã Brasil, que é super importante. Super. Não, é isso que eu falo sempre aqui, né, Tiago? É o que você falou em relação à flotilha. Não tem conversa. Eu gosto desse ditado dos estadunidenses. Não gosto de muita coisa lá, mas tem coisa que eu gosto. Quem paga a conta escolhe a música. Não adianta querer falar, vai um banco financiar a flotilha. Bom, vai ter que atender as determinações do banco. Aqui é a mesma coisa. Não dá. Quem tem que se sustentar somos nós com nós, né? Essa mobilização da sociedade, dos trabalhadores e trabalhadoras. Undina Pena também, uma contribuição generosa. Tiago, você é a expressão atual da máxima, endurecer sem perder a ternura jamais. Che Guevara, sua existência no meio dessa humanidade desprezível nos mostra o outro lado de nós mesmos. Tô dentro. Obrigado, querida. Tamo junto. O Brasilisco pergunta se a Greta se declara socialista. Não, a Greta não se declara socialista. Ela denuncia diretamente o sistema capitalista na sua forma de expressão de opressão, de exploração e destruição da natureza. Portanto, está conectada com o que Marx dizia no Capital Volume 3, da ruptura metabólica da natureza, está conectada com a exploração da mais-valia, denúncia dela, está conectada com a denúncia ao patriarcado, ao colonialismo, ao racismo, e todos esses processos, mas eu nunca vi, pelo menos, ela se declarando socialista. A pessoa pode não se declarar socialista, mas a praxis dela, sem dúvida nenhuma, é uma praxis socialista. Legal. Tá aqui a Laura Sanches Rocha. Mauro, que bom que você trouxe o Tiago no programa. Não, tinha que trazer, é fundamental. O Fernando faz uma questão interessante também, Tiago. Grande Tiago, você é um exemplo para todos nós. O que dizer para as pessoas evangélicas humildes que, por desconhecimento e manipulação, apoiam Israel? Cara, Mauro e Fernando, essa é a maior agonia que eu tenho em relação ao Brasil. Porque no mundo inteiro, num planeta de 8 bilhões de pessoas, as pessoas estão um pouco menos suscetíveis a isso, a ponto que elas veem crianças sendo mortas de fome propositalmente, elas sabem que isso é errado, e elas sentem que isso é errado. E elas veem hospitais, escolas, abrigos, bairros residenciais sendo bombardeados por Israel há quase 2 anos, e elas sabem que isso está errado. O problema é que aqui no Brasil, os vendilhões da fé, que sequestram a fé cristã das pessoas, deturpam completamente a mensagem de Jesus de Nazaré, tentam dizer que esses ataques e esse genocídio que está acontecendo, ele é aceitável, porque tem uma deturpação teológica, diriam que aquilo ali é parte do processo do povo escolhido, estar na terra prometida, e que isso era parte do processo que nos levava ao dia do juízo final e do encontro com Deus, do julgamento. Isso é uma mentira, gente. E as pessoas, felizmente, estão questionando as suas próprias lideranças religiosas. Quem que, de fato, diz ser seguidor de Jesus de Nazaré que pode naturalizar crianças sendo assassinadas de fome e de sede propositalmente por Israel? Essas pessoas são
tudo menos seguidoras de Jesus de Nazaré. Esses pastores deveriam se envergonhar, porque se o inferno que eles dizem estar tentando evitar é o inferno que eles estão construindo aqui na Terra nesse momento. É muito importante que a gente denuncie essas pessoas, porque a comunidade de fé evangélica, ela não tem culpa das suas lideranças, que mentem para ela, que manipulam a fé delas, que manipulam a Uhum. crença delas, tenta sequestrar uma fé que é muito bonita, gente. Jesus de Nazaré viveu com os pobres, defendeu a justiça social, ele virou a mesa dos vendilhões do templo quando foi necessário. Ele dizia que era mais fácil um camelo passar por dentro de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele dividiu o pão e o vinho. É muito importante que a gente leve isso em consideração, de que o exemplo da fé cristã pode ser um exemplo bom. O problema é o projeto político dessas lideranças religiosas vendilhonas da fé que precisa ser denunciado. Então, eu sinto muito que a comunidade de fé esteja suscetível a esse tipo de mentiras, mas eu sei que no coração dessas pessoas, quando elas veem aquelas imagens, elas se frustram, elas se entristecem. Agora, precisa passar para além do nível da Uhum. tristeza e chegar no nível da revolta, da raiva digna, e entender que a sua liderança religiosa mentiu para você, está mentindo para você, e você precisa se libertar de uma liderança religiosa que tenta manipular a sua fé para um projeto de poder. A mesma coisa que os sionistas tentam fazer com o judaísmo. Sionismo não é Uhum. judaísmo. Sequestrar a fé judaica para a mesma coisa que os vendilhões da fé neopentecostais fazem aqui, os sionistas fazem lá. Uhum. Perfeito, é isso aí. Tiago, vamos entrar agora no momento. O Joaquim Monteiro chega como novo membro, bem importante mesmo esse apoio de todo mundo. Obrigado, Joaquim. A Gleisa presenteou alguém com uma assinatura. Aqui, bom, uma pergunta do André. E olha, eu vou suspender as perguntas, tá, gente? Por favor, senão a gente não vai acabar, porque tem a parte do sequestro, que nós precisamos falar sobre ela, que é fundamental, senão não vai dar tempo. O André pergunta aqui como é que você vê a postura ambígua do Brasil nesse caso, né? Uma sequência de discursos, mas continua a fornecer petróleo para o exército de Israel. É muito importante que o André tenha trazido esse tema, porque o Brasil tem um histórico de solidariedade ao povo palestino muito grande. O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer o Estado palestino. Existe uma embaixada da Palestina aqui em Brasília. Lula foi um amigo histórico de Yasser Arafat. Lula fez declarações importantes, logo nos primeiros meses falou que era um genocídio, que era uma guerra empreendida contra mulheres e crianças, e tudo isso tem muito valor. O povo palestino ama o povo brasileiro, gente. É impressionante. E o povo palestino é grato também ao presidente Lula, porque eles acessam essas mensagens que o governo Lula dá. O problema é que as palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta. Então, o exemplo, a prática concreta do Estado brasileiro ainda é de conivência com o genocídio. Ainda é o quarto maior exportador de petróleo, ainda tem contratos militares, acadêmicos, comerciais. Existe um acordo de livre comércio entre o Mercosul e Israel. É muito importante que a gente denuncie tudo isso. Então, não dá para a gente dizer nas palavras que a gente é contra o genocídio, mas a gente não tomar medidas. Então, a postura ambígua do Brasil, ela não é a postura dos países que são cúmplices diretamente, que ficam alegando que Israel tem direito de defesa ao executar um genocídio. Nas palavras, não é. Mas na prática ainda mantém essa roda de destruição funcionando. Então, o embaixador de Israel no Brasil, ele articula diretamente com o Bolsonaro, ele ataca o governo brasileiro, ataca diretamente a figura do presidente Lula, tenta fragilizar e desestabilizar esse governo de todas as formas possíveis, não como uma crítica à esquerda digna e necessária, mas sim como um processo regressivo. Então é muito importante que a gente denuncie. Esse embaixador deveria ter sido expulso do Brasil há muito tempo. Ele tenta calar manifestantes, ele tenta calar organizações. E a postura do Brasil, ela é, em diversos momentos, acovardada. Eu sempre tento tratar com muita generosidade. Mauro, eu vi no começo do programa você falando sobre a relação que você teve histórica com o Lula. Eu nunca tive essa relação. Eu sempre militei muito fora da institucionalidade. Assim, eu tenho pouquíssimos contatos dentro da institucionalidade. Isso até é ruim para minha proteção. Mas eu sempre tentei tratar Lula com generosidade. E toda vez que as pessoas perguntavam, pô, o Lula não condenou o ataque e o bombardeio que vocês sofreram no Medellín um mês atrás. Eu falava, o presidente Lula precisa compreender que momentos históricos como esse podem engrandecer lideranças mundiais, mas podem apequená-las também. E aí depois, cara, quando eu voltei da missão da flotilha e eu descobri, quando eu cheguei no aeroporto em São Paulo, tinha aquela multidão de gente, de imprensa, de organizações políticas ali em solidariedade. Quando eu cheguei, as pessoas me disseram, o governo Lula não falou nada da flotilha. O Lula não rompeu relações com Israel. Caraca, cara, que foi uma decepção, assim, que
Foi. Eu não esperava, sinceramente, assim, eu sei das pressões, eu sei da correlação de forças, mas chega um momento em que a pessoa vai se apequenando demais diante das circunstâncias e mal sabe ele que essa é a pior decisão possível, porque você está mantendo a força dos seus maiores inimigos e que vão fazer muito mal a esse governo, todo mal que o Estado de Israel puder fazer a um governo de esquerda moderada e com todos os limites que o Partido dos Trabalhadores tem, eles vão fazer e vão se articular com a pior extrema-direita do país. Então, foi uma decisão errada e uma decisão que, sinceramente, assim, me escandalizou. O Brasil manter relações com Israel e o presidente Lula ter ficado calado sobre a flotilha foi uma decepção muito, muito grande. Foi. Seguinte. Agora, vamos chegar nessa fase final ali, que é o momento em que eles abordam o Madeleine e sequestram vocês. O que acontece a partir daquele momento? Que nada disso foi televisionado, nada disso foi tudo feito de maneira clandestina. Foi um sequestro ilegal, então, na verdade, foi toda uma operação clandestina. O que acontece a partir do momento que eles entram no barco, que eles invadem o barco? Quando entra no barco e cortam as câmeras com o mundo, a gente só tinha as câmeras deles, né? Quando eles disseram que iam entrar, a gente sabe que a interceptação, só aconteceram 2 tipos de interceptação na história de 17 anos da flotilha. Quase todas eram interceptações extremamente violentas, onde as pessoas eram espancadas, torturadas, mantidas por horas em posições vexatórias, negadas comida, água, banheiro e tudo mais. Quase todas foram assim, então a maior probabilidade era que fosse uma interceptação assim. Só que teve uma em 2016 que foi diferente, porque era um barco só de mulheres, então tinha toda essa questão da simbologia e a não violência na comunicação daquela missão estava muito fortemente colocada, a ponto que Israel quis dar um contra-ataque midiático e aquela missão, quando foi interceptada, não eram soldados com os fuzis, eram exclusivamente mulheres com bonés, camisas polo e prancheta e papel, e oferecendo água e comida para as companheiras que estavam na missão de 2016. A gente tratava essa como uma possibilidade remota de ser uma interceptação desse tipo, de ser uma manobra publicitária, mas foi exatamente o que aconteceu. Quando eles chegaram no barco, eles disseram, vocês não estão em perigo, a gente está aqui para oferecer água, alimento a vocês e levar vocês para Israel. E aí a gente entendeu, fiquei extremamente aliviado naquele momento, sinceramente, porque a gente estava prestes a vivenciar momentos ali de imensas violações. A gente tinha calculado, cara, como afastar a Greta, Rima Hassan e Yasmin da escada para eles não levarem elas para dentro do barco e estuprarem elas, porque Israel faz isso com as pessoas, sabe? Então a gente calculava inclusive isso, cara. A gente tinha que pensar tudo ali naquele momento. A gente tinha um comando de que se eu fosse executado, Yasmin ia dar os comandos de segurança. Se a Yasmin fosse executada, ia ser o Shuaib em contato com o Comitê Internacional que ia tentar passar os comandos de segurança. Então, a gente precisava pensar as coisas nesse nível, cara. E aí, quando eles falaram que a gente não estava em perigo e começaram a filmar e tentar fazer disso uma coisa publicitária, primeiro veio o alívio de que aumentou a chance dessas pessoas voltarem vivas para casa. Mas depois veio a frustração de que, caraca, eles vão tentar dizer que eles são bonzinhos, estão sequestrando a gente. E aí eles pediram para eu sair de lá. Estavam todas as 12 pessoas no cockpit, aquela imagem lá, né, que todo mundo tem. E aí mandaram eu sair, mandaram eu ir para frente do barco. Em outras interceptações, quando isso acontecia, era para agressão, tortura. Em 2010 foi para executar as pessoas. Então as pessoas falaram que o coração delas gelou naquele momento, de que, caraca, vão executar o Thiago. E aí me mandaram lá para frente, eu fui andando e até aquele momento pensando assim, olha, mapa mental na cabeça, né? Assim, se eles fosse outro tipo de interceptação, eu estava na pior situação imaginável. Mas talvez nesse momento eu não seja agredido porque eles estão tentando fazer uma manobra publicitária. E ele não deu outra, me deixaram lá na frente, mas depois chamaram a Yasmin, depois chamaram a Greta, depois chamaram a Rima, e levaram todo mundo lá para frente, porque eles estavam tomando o controle do barco, destruindo todos os aparelhos de comunicação, roubando todos os aparelhos eletrônicos, tirando todas as bandeiras da Palestina, detonando tudo lá dentro do barco, e a gente precisava ficar lá fora. A gente já tinha espalhado comida e água nossa por todos os lugares do barco. Para onde quer que eles nos mandassem, a gente ter um cantinho ali que a gente poderia acessar nossas coisas sem precisar acessar as coisas deles, mas principalmente porque provavelmente eles iam negar isso para a gente. Só não negaram porque resolveram fazer a manobra publicitária. Mantiveram a gente por Aquela 8 cena horas. deles dando garrafa de água para vocês, pão, tal, foi marcante mesmo, né? Eles fizeram aquilo, assim, aí eles estão com as grandes câmeras, tinham 2 cinegrafistas e os soldados com câmera corporal também, e eles estão entregando a água, mas lá atrás estão soldados com fuzil, né? Então, isso as câmeras não mostram. E aí as pessoas olhavam para mim quando eles ofereciam essas coisas e falavam, a gente aceita, a gente não quer escalar. Não comam essa comida, não bebam essa água, a gente tem a nossa, que é segura.
mas vocês não querem entrar em um conflito, a gente está a horas de ter qualquer tipo de chegada em terra. Esses mesmos soldados da unidade S-13, das Forças Especiais, do Exército de Ocupação de Israel, foram os que há 15 anos atrás mataram 10 pessoas. A mesma unidade, Mauro. Então, essa unidade está há 2 anos cometendo crime de guerra, cara. Esses soldados estão sob sofrimento mental, muito sobre uso de substâncias também. Então, não dá para confiar, a gente só quer desescalar naquele momento ali. Então, o pessoal aceitava, e eles usaram muito bem essas imagens, né, das pessoas aceitando a água e tudo mais. Deixaram a gente 8 horas na frente do barco. Depois disso, obrigaram a gente a descer para dentro do barco, na cozinha, nos quartos, e deixaram a gente lá por mais ou menos 12 horas, então um total de 20 horas, mais ou menos, a gente sequestrado dentro do nosso próprio barco, onde eles mudaram o curso, que a gente ia para Gaza, mudaram o curso para a gente ir para o porto de Ashdod, em Israel. E aí, quando a gente chegou lá, já era noite, eles expulsaram toda a imprensa de lá, garantiram que a gente chegasse à noite também, né? Demoraram muito. E aí, quando chegou lá, era todo um aparato midiático também, filmando a nossa cara, e roubaram o barco, a gente nunca mais viu o barco Medellín, nem ajuda humanitária. Reviraram todas as nossas coisas, mandaram todo mundo tirar as roupas que tinha Palestina. Aí chegaram para a gente com um papel, né? Eles sempre separavam, eu, a Greta, a Rima Hassan e a Yasmin, tanto por sermos eu e Yasmin coordenadores, mas por ser as 4 pessoas que tinham visibilidade, muita visibilidade nessa missão. E aí todo mundo passava pelas mesmas violações, mas com a gente era muita câmera, né? E aí botaram a gente numa mesa, individualmente, e falaram: você quer ir para casa? E aí ele falou: o jeito de você ir para casa é assinar esse papel. Aí o papel, o que dizia? Que nós tentamos entrar ilegalmente em Israel e que por isso nós estávamos sendo deportados e que nós reconhecíamos, portanto, que nós estávamos banidos de ir para Israel por 100 anos. Eu nunca vou assinar um documento desse. Vocês nos sequestraram, gente. Nós estávamos em águas internacionais. Vocês tinham que estar assumindo o crime que vocês cometeram pela Corte Internacional de Justiça, pela Lei dos Mares e tudo mais. Então, no fim das contas, foi esse processo da gente denunciar essa violação, não aceitar assinar aquele documento. Aí depois eles levaram a gente lá para cima e queriam que a gente assistisse o filme do 7 de outubro. E a gente falou: vocês vão assistir o filme das mais de 18 mil crianças identificadas que vocês assassinaram em Gaza? Se sim, a gente assiste qualquer outra coisa, mas se não, a gente não vai fazer parte da manobra publicitária de vocês. E eles Vocês não assistiram o filme? Não, e eles ficaram falando: nossa, que intolerantes vocês são, não querem saber do nosso sofrimento. Mas esse vídeo do 7 de outubro é uma arma de propaganda de guerra que eles utilizaram para chancelar o genocídio. Sim. A gente não queria fazer parte disso. E eles estavam nos sequestrando, né, Mauro? Então a gente não queria colaborar com eles em absolutamente nada. Sim. Depois disso, levaram a gente para uma unidade de imigração, onde a gente decidiu que 4 pessoas iam assinar, não aquele documento de reconhecer que tentou entrar ilegalmente, mas o documento de reconhecer que estava sendo deportada. E aí levaram essas pessoas. Isso é importante. Então, a Greta e aquelas outras 3 pessoas que foram as que saíram logo no ato contínuo ali, logo depois, não assinaram aquele documento, então. O que reconhecia que tentou entrar ilegalmente em Israel, não. Eles assinaram outro documento, porque a gente tomou a decisão de que era importante que 4 pessoas fossem antes para contar a história. A Greta queria ficar, Mauro, ela não queria ir embora, não. Ela falou: cara, Thiago, eu sei que a minha visibilidade aqui protege todo mundo, protege vocês, então eu fico com o maior prazer. E eu falei: Greta, nesse momento a gente precisa da nossa voz mais poderosa ali, mobilizando a solidariedade. Então, foi por isso que ela foi, mas a vontade dela era... teve uma repercussão brutal mesmo, não sei se você sabe, mas a repercussão foi muito mundial mesmo, da chegada da Greta, primeiro na França e depois em Estocolmo, e as entrevistas que ela deu, foi bem forte. Pois é, foi muito importante. Então, as outras 8 pessoas iam passar por um processo de encarceramento, que podia chegar até 96 horas, segundo eles, e aí levaram a gente para uma unidade prisional. A gente ficou 2 dias na cela comum e depois 2 dias me levaram para a solitária, pelo processo da greve de fome e de sede, mas também por ser organizador da flotilha e por eu ter dito tudo o que eu tinha a dizer na frente da juíza que estava na audiência de custódia. Então, ela veio com a mesma pergunta: por que você tentou entrar ilegalmente em Israel? E eu falei para ela: olha, vocês cometem genocídio e limpeza étnica contra o povo palestino há 8 décadas, vocês estruturaram um estado de colonização e apartheid contra esse povo, vocês mantêm Gaza sob um cerco ilegal há 18 anos, vocês estão matando crianças através da fome e da sede como arma de guerra, vocês assassinaram mais de 225 jornalistas, vocês assassinaram mais de 200 trabalhadores da ONU, vocês assassinaram mais de 750 trabalhadores médicos, vocês assassinaram dezenas e centenas de trabalhadores da Defesa Civil, cometeram praticamente todos os crimes de guerra que estão no Estatuto de Roma, e nós não estávamos tentando fazer absolutamente nada. Nós não íamos para território reconhecido como marítimo de Israel, nós estávamos em águas internacionais indo para território palestino, que não é jurisdição de vocês, numa missão humanitária que é protegida pela Corte Internacional de Justiça. Então, a não ser que você esteja aqui para assumir o crime que você cometeu, tudo que eu vou fazer é denunciar a ação que vocês estão fazendo. E aí ela falou: quais são suas demandas
sobre essa questão da sua greve de Ela não fome. respondeu essas questões que você Ela, colocou. ela detestou. As advogadas palestinas com cidadania israelense falaram que ficaram de alma lavada, porque elas não podem dizer isso lá, porque lá é uma terrível e cruel ditadura. Então, elas falavam, ainda bem que você falou aquilo, Thiago, porque eles, não, sinceramente, não estão acostumados a ouvir aquelas coisas. E eu ouvi alguém falando isso com serenidade. Tu sabe como eu sou, Mauro? Eu estava falando desse mesmo jeito que eu estou falando aqui. E, no fim das contas, aí ela falou, quais são suas demandas sobre essa questão dessa greve de fome e de sede? Eu falei, primeiro que vocês só estão me oferecendo comida e água porque a gente tem visibilidade, porque vocês estão negando comida e água para 2,3 milhões de pessoas em Gaza e tem mais de 10 mil presos palestinos nas masmorras de Israel, entre eles mais de 400 crianças. Então vocês só estão oferecendo a mim, estão negando a todos os demais e por isso eu não vou aceitar. Mas se você quiser algo de mim, as condições são, devolvam o nosso barco, devolvam os alimentos e medicamentos, rompam o cerco de Gaza para criar um corredor humanitário e levem todos os nossos 12 participantes embora desse processo de sequestro. E aí, quando eu sair daqui, eu garanto a vocês que eu vou voltar a comer e beber água. E ela detestou isso, e no dia seguinte eu fui mandado para a Solitária. E aí, a Solitária já era condições muito piores, aí já era rato, barata, inseto, percevejo e tal. Na outra também tinha os tais dos percevejos, a galera já estava ficando marcada na pele e tudo mais. Mas aí era um ambiente que a gente não sabia quando era dia, quando era noite, era barulho de agressão e gritos o tempo todo ao meu redor, no corredor com outras 7 celas além da minha, que era a cela número 8 da Solitária. Os guardas aí já muito mais violentos que os demais, aí já as algemas já era para cortar a circulação nas mãos e nos pés. Um processo de muita Não, violação. eu denunciei aqui que você foi torturado. Você e a Rima A Rima Hassan foram Hassan. torturados. Vocês ficaram numa situação de tortura lá. É isso. Tem vários elementos de tortura psicológica e tem vários elementos de agressão física. Exatamente. Eu evito falar tortura porque o povo palestino passa muito pior, né, Mauro? Inclusive, quando a gente Claro. chegou no Brasil, quando a gente começou a voltar, a gente tomou a decisão de não falar sobre os maus tratos que a gente sofreu, porque se a gente falasse, se naquela coletiva de imprensa de São Paulo eu levantasse a camisa e Sim. mostrasse todos os machucados, ia ser a notícia só isso, assim. Só que a gente fala, gente, a história não é a gente, eu preciso que vocês falem dos 10 mil presos palestinos lá, das 400 crianças que estão nessas masmorras, falem do cerco a Israel, falem do genocídio, da morte proposital de fome e sede. Então a gente tomou essa decisão de que a gente não ia falar do nosso caso, a gente ia sempre falar, o risco é muito menor do que qualquer palestino corre, as violações são muito menores do que qualquer palestino sofre, mas aí 3 dos nossos não voltaram, porque antes do voo deles saírem, Israel atacou o Irã, fechou o espaço aéreo e devolveu eles para a prisão. Aí a gente mudou de decisão, a gente falou, então vamos mostrar para as pessoas saberem que eles não estão passando um tempo tranquilo, que não é legal. Foi em função da retenção dos 3 que vocês começaram a denunciar as torturas, as Sim, senão a agressões. gente não ia falar nada, porque a gente tem esse papel enquanto aliado, sabe, Mauro? Todo mundo que vinha falando, flotilha, herói, essas paradas, gente, esquece essa parada de herói, isso não tem nada a ver. Nós não temos nenhuma intenção que as pessoas pensem que as pessoas que fizeram isso são pessoas especiais. Ao contrário, são militantes organizados, tomaram uma decisão organizativa de construir essa ação com uma estratégia específica que todo mundo pode fazer, dentro do seu contexto, dentro da sua organização política, pode ter ações de coragem, sim, de fato uma ação corajosa, de grande impacto, mas que não é exclusivo de pessoas iluminadas. Isso só atrapalha a ideia de pensar que cada pessoa é um militante revolucionário em potencial. Basta se organizar, gente, e se estruturar a vida para isso. Você sabe que esta é uma tradição da esquerda, né? Você não é da tradição da esquerda fazer grande propaganda das torturas sofridas no cárcere. Né? Apenas quando pelo menos não como uma dimensão pessoal, apenas quando esta denúncia tem um papel político a cumprir. Né? Então você pega, por exemplo, a Dilma. A Dilma nunca falou das torturas bárbaras que ela sofreu lá. Nunca falou. Né? Porque a questão é isso, é o que você falou, é uma missão política, estou lá em missão política. Então, as denúncias foram feitas quando teve a Comissão da Verdade, quando elas passaram a ser um instrumento da luta política e não como um instrumento de projeção de heroísmo pessoal. Não é da tradição da esquerda, efetivamente, isso. Né? É importante você dizer. Legal, legal. Exatamente, Mauro. No fim das contas, assim, e não só, é muito importante que a gente não esqueça de que a flotilha é uma ação de solidariedade ao povo palestino e que eu não sou palestino, eu sou aliado dessa luta. Então, nós dirigidos
pela resistência do próprio povo palestino no território, eles são as lideranças desse processo de resistência e de revolução, e que nós vamos enquanto aliados. Então nós temos que ter muito cuidado da dimensão do nosso papel. Fiquei super feliz que a flotilha conscientizou milhões de pessoas no mundo, mas não muda o fato de que nós queremos que o olhar seja para eles. O quanto mais a gente conseguir captar das mais diversas formas a atenção, mas direcionar para onde deve ser direcionado, é o nosso papel. Sim, perfeito, perfeito. Tiago, deixa eu ler mais umas. Ah, sim, uma outra questão. Você foi colocado num avião de que companhia aérea para voltar? Foi da Air Europa. Eu não conhecia essa companhia, mas foi o voo que tinha lá. Bom, pelo menos não foi uma companhia israelense. Talvez se fosse maltratado, se fosse uma. Como é que Se foi o fosse, teu. se fosse, se Fala. fosse uma companhia israelense, ia aumentar o período que eu ia ficar sem comer e sem beber, porque tá na lista de boicote. Então, Sim. não, o tratamento no voo foi ok, a equipe de comissário de bordo admiravam a missão, estavam cientes da missão, me reconheceram, e aí fizeram questão de levaram comida mais de 4 vezes durante o voo. Eu fui, por sorte, tinha uma jornalista do El País que estava indo lá para cobrir, mas o exército de Israel não deixou ela entrar no presídio hora nenhuma, nem no porto, para cobrir a gente, e ela foi no mesmo voo que eu. Então eu fui gravando entrevista, comendo uma comida boa, com uma equipe de comissários de bordo super acolhedores, mas que por lei elas não podiam me entregar meu passaporte, nem nada disso. Então eu fui sem documentos, sem comunicação com o mundo, mas aí essa jornalista gravou os vídeos para eu poder mandar para minha família. Finalmente, depois de tantos dias, consegui mandar uma mensagem para a família. Tinha mandado uma carta quando eu estava na solitária, que a advogada fingiu que estava dando orientação jurídica, mas estava escrevendo uma carta que eu estava ditando para ela. E tinha sido só isso. Foi finalmente a vez que a Lara ouviu minha voz de novo, né? Então, Sim, legal. foi bom. Legal, que bom. Vou ler os últimos comentários e encerrar da minha parte com uma pergunta. Você fica livre também para fazer um comentário final. Marta Camissassa mandando o apoio dela, sempre camarada aqui. Elizabeth Belísio, onde podemos ter informações sobre os brasileiros que estão cometendo crimes de guerra servindo na IOF, na verdade é o IDF, né, as Forças Armadas Israelenses? Precisamos denunciar esses criminosos. Não tenho ideia de onde fazer essa denúncia. Tem, Tiago? A Fundação Hind Rajab tem tentado encontrar esses criminosos de guerra que estão tanto morando nesses países como os que vão de férias. E é muito importante que a gente tente impedir. Aqui a gente tem no Brasil a advogada Sim. Maíra, que ela tem feito esse trabalho Maíra também. Pinheiro tem tido Maíra papel Pinheiro, importante. exatamente. Porque tem muitos soldados israelenses, criminosos de guerra, que têm vindo passar férias no Brasil, estão comprando casas, imóveis lá na Bahia, tá? Inclusive está tendo protesto do pessoal, acho que é Morro de São Paulo. É importante ficar em cima, efetivamente. O perfil Alemanha Fora da Rota, que fala exatamente da Alemanha, quando penso que o governo alemão apoia Israel. Vamos falar na última pergunta sobre isso. O Jimmy Brow sempre com a gente aqui. Sionismo é nazismo de hoje, inclusive na crueldade das práticas. Aliás, nasceram de mãos dadas com um interesse em comum, livrar a Europa dos judeus. O Jimmy Brown também diz: falar até papagaio fala. Coragem, Lula, ruptura já. Então, ia te perguntar, para encerrar do meu lado aqui, a seguinte questão, que é Irã, o ataque. Então, né, falamos bastante de Palestina. Queria uma palavra tua sobre a guerra de agressão que Israel está movendo ao Irã, e aí fazendo uma conexão com esta questão que trouxeram aqui, né? Houve uma declaração, não sei se você soube, a declaração do primeiro-ministro alemão Friedrich Merz, que é alguém do mesmo partido, né, um partido democrata cristã, do mesmo partido da... Deixa para lá. Em tese alguém da direita tradicional, mas que foi capaz de ir lá no Canadá, na frente do Trump, dizer que Israel está fazendo serviço sujo para nós. Então, queria que você falasse sobre a guerra de agressão do Irã e em que medida conectam-se os dois eventos, né? A agressão à Palestina e a agressão ao Irã, Tiago. Obrigado, Mauro, por trazer esse tema. Netanyahu é o inimigo número 1 da humanidade. É muito importante que a gente possa parar o regime sionista, não apenas a sua expressão da extrema-direita, mas mesmo demais setores do sionismo também são genocidas, também são colonialistas, também precisam ser parados. Mas Netanyahu consegue ser pior que tudo isso. Ele, denunciado por corrupção e tentando de todas as formas não ser preso por sua corrupção dentro de Israel, ou não ser preso no mundo por todos os seus crimes de guerra que comete,
ele utiliza todos os momentos que Israel tem uma derrota de opinião pública, derrota diplomática, derrota política, e inclusive militar, ele utiliza como forma a escalada militar e agredindo os países vizinhos. Foi assim quando Israel invadiu o Líbano em setembro do ano passado, no momento que Israel via sem saída. Crise de recrutamento, crise econômica, crise política, cada vez mais com a imagem da entidade sionista sendo desmentida para o mundo inteiro ver que, na verdade, não é um povo escolhido que é atacado por vizinhos hostis, mas sim uma terrível e cruel ditadura que comete genocídio e que ataca todos os vizinhos, comete todos os crimes de guerra. Então, eles utilizam isso como o caminho para tentar se livrar da responsabilização pessoal de Netanyahu, da preservação desse regime terrível, essa ditadura que é Israel, e uma forma de tentar trazer Estados Unidos diretamente para um apoio maior. Eles chantageiam Estados Unidos e União Europeia no sentido de que eles provocam e atacam todos os vizinhos e depois dizem que esses outros países da OTAN precisam garantir a segurança do Estado de Israel. Então, Israel, quando viu essa onda que foi gerada nas últimas 2, 3 semanas, cara, as ruas encheram de novo, Mauro. As pessoas estavam denunciando derrotas e derrotas de aliados estratégicos de Israel, se deslocando, tentando se afastar do genocídio. Até a imprensa, gente, a imprensa corrompida, vendida, imperialista e sionista, estava se afastando e finalmente dizendo o óbvio, que hospitais são hospitais, que casas são casas, que crianças são crianças, porque até então eles diziam que hospitais não eram hospitais podiam ter túneis embaixo, que bairros residenciais, na verdade, eram espaços de depósitos de armas e locais que escondiam terroristas, que crianças poderiam sim ser alvos militares dependendo do contexto, que presos poderiam sim ser estuprados dependendo do contexto. Essa imprensa é cúmplice desse processo. E mesmo essa imprensa estava se deslocando de Israel. A flotilha veio no meio desse bolo de coisas que estava mudando a correlação de forças. Então, Israel, sem saída, a única saída deles para não abrir mão dos seus privilégios, não parar o genocídio, a tentativa de limpeza étnica da Palestina e o seu projeto e ambição de construção de grande Israel, resolve atacar o Irã. Um ataque não provocado a um país que nunca invadiu um vizinho, que foi atacado por um país que, esse sim, Israel, tem de 80 a 400 ogivas nucleares, acusando o Irã de ser uma ameaça nuclear, o país que tem de 80 a 400 ogivas nucleares, que nunca aceitou uma inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica, que nunca assinou o Tratado de Não Proliferação de Armas Atômicas, que ataca todos os vizinhos incessantemente e comete todos os mais absurdos crimes de guerra, que é um Estado pirata perante o direito internacional. Então, é uma guerra de agressão sionista e imperialista, onde Israel tenta envolver os Estados Unidos numa guerra que nem o Trump exatamente escolheria taticamente a fazer isso nesse momento. Mas Israel, chantageando, chantagista como é, tenta criar as condições para que o governo dos Estados Unidos, o Estado profundo estadunidense, não tenha saída a não ser entrar nessa guerra junto. E Trump é um maníaco, Trump é um assassino, criminoso de guerra, ele quem rompeu o acordo nuclear que o Irã tinha assinado, que os Estados Unidos tinham assinado durante o governo Obama também. Portanto, ele é sim também um criminoso de guerra, ele é cúmplice do genocídio, mas ele está sendo, nesse momento, pressionado por Israel a entrar numa guerra contra o Irã, uma guerra que faz muito mal aos trabalhadores do mundo, mas, sobretudo, é uma guerra para manter o sistema imperialista. Então, nós devemos dar o nosso apoio irrestrito ao povo da República Islâmica do Irã, assim como devemos dar nosso apoio irrestrito ao povo e à resistência libanesa, assim como apoio irrestrito ao povo e à resistência iemenita e ao povo palestino, que resistem ao mais cruel, mais terrível, mais destrutivo império que a humanidade já inventou e resistem à ideologia mais odiosa, racista e supremacista da nossa geração, que é o sionismo. Nós precisamos, Mauro, dedicar todas as energias a acabar com esse processo e toda a solidariedade ao povo iraniano. É isso aí. Tiago, tá bom. É isso? Alguma mensagem mais para encerrar? Eu queria agradecer, Mauro, você por toda a solidariedade, todo o carinho. Eu passei muito tempo sem comunicação, ainda estou sem muitos dos meus aparelhos eletrônicos, ainda não tenho minha conta no Signal, ainda não estou com chip de celular. O meu chip de celular está no fundo do mar Mediterrâneo nesse momento. Então eu preciso arrumar um novo chip de celular. Então, estou tentando me adaptar aqui, mas o carinho seu e o carinho de tantas pessoas aqui tem feito muita diferença. Eu queria agradecer também a todo mundo no chat que acolheu, que mandou mensagem de solidariedade. Eu sei que isso deixou muita gente com o coração na mão. E, gente, não parou. A gente sabe dos avanços políticos que a gente teve na flotilha,
mas ainda tem crianças sendo assassinadas de fome em Gaza, ainda tem um povo palestino sofrendo genocídio e limpeza étnica. A tarefa está incompleta. A gente precisa continuar lutando até a gente cumprir a tarefa da nossa geração. A nossa tarefa é fazer a revolução, gente. Vamos mobilizar, vamos nos organizar, vamos promover a imprensa que promove informação livre aqui, como o Canal Farol Brasil, Manhã Brasil, e nós estamos juntos. Força pra gente. Espero encontrar vocês em breve. Tiago, querido, espero vê-lo em breve. Ontem não consegui ir ao aeroporto para se receber aqui em Brasília, mas sem atrapalhar, você precisa descansar, homem. Você precisa chegar em casa, dar uma descansada, porque a próxima missão da flotilha te espera, né? E a gente vai acompanhar para e passo, evidentemente. Quero de novo também agradecer a você pelo carinho que você tem tido com a gente aqui no Farol Brasil e dizer que, como dizem os espanhóis, mi casa es tu casa, né? Então, essa casa é tua casa o tempo inteiro. A gente acompanhou para e passo a tua jornada e vai continuar acompanhando. Obrigado, Tiago. Tamo junto. Tamo junto Muito sempre. obrigado, meu irmão. Grande Tamo junto. abraço.